Nessa aula vamos aprender a calcular a soma dos inversos dos divisores positivos de um número natural, ok? Na aula anterior a gente aprendeu a somar os divisores, certo? Você olha diretamente para os divisores, vai lá e soma é uma maneira, ou então utiliza a fórmula que eu ensinei durante a aula, né? Então, na aula anterior, como eu já disse, a gente aprendeu a calcular a soma dos divisores. Aí nessa aula eu vou ensinar a calcular a soma dos inversos dos divisores. Aí antes que eu escreva uma teoria sobre isso, certo? Antes que eu escreva uma teoria sobre isso, vamos pegar um pequeno exemplo para a gente ver qual seria a ideia para fazer essa soma, certo? Porque agora a gente não quer mais somar os divisores. O que a gente quer é somar os inversos dos divisores. Aí para isso vamos começar com um pequeno exemplo. Vamos supor que nesse meu exemplo, vamos supor que eu pegue o número 6. Ok? Vamos supor que nesse meu exemplo eu pegue o número 6. Ele é um número relativamente pequeno, certo? Mas que é um número ideal para que a gente entenda as ideias que estão por trás da contagem da soma dos inversos dos divisores. Ok? Então, como eu disse, eu vou pegar como exemplo o número 6. Então, vamos supor que o meu número n seja igual a 6. Eu vou olhar para os divisores do 6 inicialmente. Então, aqui, vamos escrever os divisores de 6. Então, os divisores de 6 são o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Caso eu quisesse a soma dos divisores, seria só somar esses números, mas eu não estou interessado na soma dos divisores, e sim na soma dos inversos dos divisores. Então agora eu vou indicar quais são os inversos, que a gente está querendo somar os inversos. Então, inversos dos divisores. Então, se esses são os divisores, os seus inversos vão ser, o inverso de 1 é o próprio 1, que eu vou escrever como sendo 1 sobre 1. O inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 3 é 1 sobre 3 e o inverso de 6 é 1 sobre 6. Se o número é diferente de 0, o inverso dele é só colocar 1 sobre ele, ok? Só quem não tem inverso é o número 0. Os demais, todos têm inverso. Aí é só fazer dessa forma. Então, o que seria somar os inversos dos divisores de 6? Ora, a soma dos inversos dos divisores de 6, eu vou representar por SI, soma dos inversos, certo? Quando eu ensinei a calcular a soma dos divisores, eu chamei essa soma de S. E agora eu quero a soma dos inversos dos divisores. Então, nada mais natural do que representar por SI. Só que aí é a soma dos inversos dos divisores do número 6, né? Então, eu vou colocar o 6 entre parênteses. Então, o que eu quero somar, na verdade, eu quero somar esses inversos aqui, essas frações. Então, eu quero somar 1 sobre 1 com 1 sobre 2... com 1 sobre 3, com 1 sobre 6. Ok? Então, a gente quer efetuar essa soma. Ora, para somar a fração, é necessário fazer o quê? Reduzi-las a um denominador comum, caso elas não tenham o mesmo denominador. Então, aqui eu vou reduzir a um denominador comum. A gente faz isso pegando um múltiplo, pegando o menor múltiplo que seja comum a todos os denominadores. Aí, como o 6 é múltiplo do 3, do 2 e do 1, o 6 será o menor múltiplo comum e, portanto,
o denominador comum a todas essas frações. Aí agora o que é que a gente faz? A gente pega esse denominador que é comum, divide por cada um dos denominadores anteriores e o resultado multiplica no numerador. Então, por exemplo, o 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1 em cima vai dar o próprio 6, mais 6 dividido por 2 vai dar 3, vezes 1 vai dar igual a 3. Isso somado com 6 dividido por 3, que dá 2 vezes 1 dá igual a 2. E finalmente, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, ok? Quando chega nesse ponto aí, chegou num ponto importantíssimo. Porque se você observar, o que é que eu tenho nessa fração? No numerador dela, coincidentemente, apareceu a soma dos divisores de 6. Observe que os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6, e essa soma apareceu aqui, ó, no numerador. E o denominador da fração, eu posso encará-lo, ele pode ser visto como sendo o próprio número 6, ok? Ele apareceu aqui no denominador. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que no numerador dessa fração, apareceu a soma dos divisores de 6, ok? No numerador dessa fração apareceu a soma dos divisores e no denominador dessa mesma fração apareceu o número dado, certo? Então aqui embaixo ficou o número dado. Então, a que conclusão a gente chegou olhando esse pequeno exemplo? A gente chegou à seguinte conclusão, que para calcular a soma dos inversos dos divisores positivos de um número natural, basta que a gente divida a soma dos divisores pelo próprio número, ok? A soma dos divisores é o que a gente aprendeu a calcular na aula anterior, e esse carinha aqui embaixo vai ser o número dado, certo? Então, isso é o que a gente observa, ok? Nesse exemplo aí, pegando o 6 como exemplo, né, para o cálculo da soma dos inversos dos divisores. E se eu quiser continuar a conta aqui, eu vou obter como resposta aqui valor. Ora, se a gente somar em cima, 6 mais 3 mais 2 mais 1, isso vai dar 12. 12 dividido por 6 vai ser igual a 2. Então, se a gente calcula a soma dos inversos de todos os divisores positivos do número 6, a gente encontra como soma dos inversos o número 2. Ficou claro? Então, nesse caso, vamos escrever a seguinte teoria para o cálculo da soma dos inversos dos divisores positivos de um número natural. Ora, a gente vai ter o número dado, certo? Então, vamos chamar de n o número dado. Então, o número dado eu vou representar por n. Aí, uma das coisas que aparece também lá na fração que a gente obteve, vai aparecer o número dado aqui embaixo, e aqui em cima vai aparecer a soma dos divisores positivos, certo? Então, n é o número dado, e eu vou representar por Sn. Sn vai representar a soma dos divisores positivos de n, que é exatamente o que a gente aprendeu a calcular na aula anterior, ok? Então, a soma dos inversos que eu decidi representar por SI, a soma dos inversos dos divisores positivos de n, a gente acabou de ver lá no exemplo
que é só pegar a soma dos divisores positivos. A gente pega a soma dos divisores positivos e divide essa soma. A gente faz a divisão dessa soma pelo número dado. Ora, mas se a gente for, né, dar uma melhorada nessa fórmula, a gente pode escrever simplesmente o quê? A soma dos inversos dos divisores positivos de n vai ser o quê? Vai ser essa soma dos divisores positivos, eu estou representando ali por Sn, S de n, que quer dizer a soma dos divisores, né, positivos do número, e dividido pelo número dado. Só que o número dado eu estou representando por um n. Então fica melhor se a gente escrever a fórmula desse jeito. Ok? Então essa fórmula, com ela, a gente calcula a soma dos inversos dos divisores positivos de um número natural. Aí, para que isso fique mais claro, vamos fazer exemplos agora, ok? Então, a gente chegou a essa conclusão, né? A partir do exemplo que a gente pegou, o número 6, achou os divisores e fez a soma dos inversos dos divisores. Agora, é claro que a pergunta é, será que com exemplo é suficiente para mostrar isso? Eu poderia fazer a demonstração de modo geral, sem ser com um exemplo, certo? Mas aí vejam, quando eu inverto os divisores, como um dos divisores é o próprio número, ele será o MMC desses denominadores, ou seja, ele será o menor múltiplo comum. Tá? O próprio número, ele é múltiplo dos demais divisores e dele mesmo. Então, o próprio número vai ser o denominador comum aqui embaixo. Sempre vai ser ele. Agora, a partir do momento que eu pego o próprio número e divido por um de seus divisores, eu acabo obtendo um outro divisor. Ou seja, se eu divido o número n por todos os divisores, eu acabo obtendo todos os divisores no numerador dessa fração em alguma ordem, ok? Então, em cima sempre vai aparecer a soma dos divisores e embaixo vai ser sempre o número dado, ok? Então, esse exemplo sim, apesar de ser simples, ele é suficiente para que a gente chegue a essa conclusão, que a soma dos inversos dos divisores é sempre pegar a soma dos divisores positivos e dividir pelo próprio número, ok? Então, vamos começar aqui os exemplos. E como primeiro exemplo, vamos pegar o número 36. Então, o 36 vai ser o meu primeiro exemplo e lá a gente precisa de duas coisas, do número, aí o número a gente já tem, que é o número 36, eu vou denominar de n, e a gente vai precisar do Sn, né? Só que o S de n é a soma dos divisores positivos do 36. Aí, isso é o que a gente aprendeu a fazer na aula anterior. E isso é feito de que maneira? Você primeiro fatora o número 36. 36 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E em seguida usa a fórmula, né? A soma dos divisores de 36 vai ser igual ao quê? Ora, para cada potência dessa, a gente viu que monta uma fração. E aí cada fração dessa vai ser multiplicada.
Agora constrói uma fração de que maneira? Quando eu pegar 2 ao quadrado, eu somo uma unidade no expoente e subtraio 1 do resultado da potência. E divido pela base menos 1. O mesmo com 3 ao quadrado. 3 elevado a 2, mais 1, menos uma unidade no resultado da potência. E divide pela potência menos 1. Aí fazendo as contas, quem vai ser S de 36? Ora, se a gente fizer essas contas, aqui eu tenho 2 à terceira, que é 8. Menos 1, 7, dividido por 2 menos 1, que é 1. Então vai ficar 7 sobre 1, vezes. Aqui é 3 elevado à terceira, que é 27, menos 1 dá 26. Aí vai ficar 26 dividido por 2. Ou seja, isso vai dar 7 vezes 13, e 7 vezes 13 é igual a 91. Então, a soma dos divisores positivos de 36 é igual a 91. Então, a gente tem a soma dos divisores e tem o próprio número. Agora, a gente pode usar a fórmula para calcular a soma dos inversos dos divisores de 36. Que aí é só fazer o quê? É pegar a soma dos divisores de 36 e dividir pelo próprio número, isto é, dividir pelo próprio 36, conforme a gente escreveu lá na teoria, ok? E aí fazendo essa conta vai dar o quê? A soma dos divisores positivos de 36 é 91, a gente vai dividir 91 pelo próprio 36. Ora, 91, ele é 13 vezes 7. E o 36 não tem nem fator 13, nem fator 7. Então, essa fração, ela já está na sua forma simplificada. Então, quer dizer que 91 sobre 36 é a soma dos inversos dos divisores, que pode dar inteiro. No exemplo que eu fiz aqui, a soma dos inversos dos divisores deu inteiro. Mas pode dar fracionário, já que os inversos dos divisores são frações, ok? Então vamos fazer mais um exemplo. Exemplo B, vamos pegar o número 120. Aí inicialmente vamos separar aqui como se fossem os dados, né? O N, o próprio número é 120. E a gente vai precisar do S de N, que é a soma dos divisores positivos do N. Aí, para obter a soma dos divisores positivos do N, a gente primeiro fatora o número dado, no caso 120. Aí 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15. Então, ele é 2 à terceira e o 15 é 3 à primeira vezes 5 à primeira. Aí, para obter a soma dos divisores positivos de 120, a gente deve montar uma fração referente a cada potência dessa que aparece na fatoração. Como são 3 potências, irão aparecer 3 frações. E essas frações elas serão multiplicadas, ok? No caso, olhando para 2 à terceira, o que é que a gente faz? Soma uma unidade ao 3 e subtrai 1 da potência. E divide pela base menos 1. Aqui a mesma coisa, 3 elevado a 1 mais 1 menos 1, sobre 3 menos 1. E no caso de 5 à primeira, 5 elevado a 1 mais 1 menos 1, sobre 5 menos 1. Aí fazendo as contas, vamos ter o quê? Ora, 2 elevado a 4 dá 16, menos 1 dá 15, então vai ficar 15. Vai ficar 15 sobre 1. 3 elevado ao quadrado dá 9, menos 1, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Né? Só que eu escrevi 8 sobre 2 mesmo. Vezes 5 elevado ao quadrado dá 25, menos 1 dá 24, então vai ficar 24 sobre 5 menos 1 é 4.
ou seja, isso é 15 vezes 4 vezes 6. Ora, 15 vezes 4, isso dá 60, 60 vezes 6 vai dar 360. Então, 360 é o S de n, isto é, a soma dos divisores positivos do número 120. Mas a gente está querendo calcular a soma dos inversos dos divisores, ou seja, o SI. SI de 120 vai ser o quê? Aí, pelo que a gente deduziu, né, a fórmula é fazer o quê? É dividir a soma dos divisores de 120 pelo próprio 120. A soma dos divisores de 120 deu 360. A gente vai dividir isso pelo próprio número 120. E 360 dividido por 120 vai dar igual a 3. Aí observe que dessa vez, né, a soma dos inversos dos divisores deu um número inteiro. Às vezes dá inteiro, às vezes não. Afinal de contas, né, os inversos dos divisores são frações. Então não é de se estranhar que quando a gente faça a soma, não resulte no número inteiro. Então às vezes vai dar inteiro, às vezes não. Ok? Então não esqueça que para calcular a soma dos inversos dos divisores positivos de um número natural, basta que a gente divida a soma dos divisores positivos pelo próprio número. Fazendo isso, a gente tem a soma dos inversos dos divisores. Ok?